Boa tarde, hoje quarta-feira, 6 de dezembro de 2017, agora 18 horas e 28 minutos, aqui quem fala é o Thiago, esse é mais um fechamento de mercado da Capitalizo. Eu queria deixar dois recados, eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo, na verdade dois links, né? Um com a nossa carta mensal, aí falando do panorama do mês de novembro, dos principais resultados, não só das operações, mas também como dos outros produtos, falando de renda fixa, falando de fundos imobiliários, assim por diante. E também de um vídeo que a gente fez ontem falando a respeito, lá no Você Investidor, que é a nossa parceira educacional, né? Falando a respeito de long short, como é que funciona para fazer a montagem das operações e também as opções de fundos de investimento que tem essa estratégia. Tá certo? Vai estar aqui embaixo, é só vocês clicarem e acessar. Nos Estados Unidos, as bolsas estão fechando aí com leve alta, 0,05 Dow Jones, S&P 0,15, Nasdaq 0,37. Na Alemanha, o índice DAX fechou em baixa de 0,38, chegou a estar caindo mais de 1%. E no Reino Unido, alta de 0,28, também estava operando em baixa. Na França, teve uma leve baixa aqui, 0,02. O petróleo teve uma forte baixa hoje, tanto o Brent quanto o WTI. O Brent caiu 2,53 e o WTI caiu 2,85. Aqui no Brasil, mais um dia de forte volatilidade, bolsa em alta, bolsa em baixa, bolsa em alta, bolsa em baixa. Acabou fechando o Ibovespa aí com alta de 1% a 73.268 pontos, né? O índice acabou ganhando força em função da fechamento de questão em relação à reforma da Previdência por parte do BMDB. O PTB também anunciou que ia fechar a questão a favor da reforma da Previdência. Cenário corporativo aqui, a Petrobras anunciou que elevou o preço do diesel em 0,1% e reduziu o preço da gasolina em 2,1%. Nessa metodologia aí de ir acompanhando o mercado internacional, desde 3 de julho, quando foi implementada, né, a gente já observou uma alta aí de 20,8% no diesel e de 14,4% 20,8% na gasolina e 14,4% no diesel. A Tenda anunciou projeções de crescimento para o ano que vem, espera crescer pelo menos 10% em 2018, ou seja, os lançamentos da empresa chegariam a R$1,5 bilhão de reais. Hoje quem subiu forte foi o setor de papel e celulose, né? O presidente da Fibra, Marcelo Castelli, disse que espera uma recuperação aí dos preços de celulose e também uma demanda maior da China por pelo menos mais 3 anos, né? Não só em função dessa questão da demanda mais forte chinesa, mas também pela falta aí de novas plantas. Hoje a Fibra subiu 6,47%, a Suzano não ficou para trás, aí subiu 6%. A CEMIG comunicou que vai fazer pagamento de juros sobre capital próprio no dia 28 de dezembro, tá? No valor de 15 centavos. Vai receber quem ficar com as ações do dia... Na verdade, elas já tinham ficado ex no ano passado, é coisa do dia 26 de dezembro do ano passado. E também de maio desse ano vai receber mais aí 12 centavos por ação. Então, quem tem ações da CEMIG 4, CEMIG 3, vai receber no dia 28 de dezembro o total aqui de proventos de 27 centavos. Tá? Hoje teve pagamento de juros sobre capital próprio da B3, né, das ações da Bolsa, e amanhã Pão de Açúcar fica ex-dividendos. As ações da Bolsa vão pagar 8 centavos por ação, BVMF3, né? Pagou hoje, vai pagar amanhã, na verdade. E o Pão de Açúcar vai pagar 28 centavos para a ação ordinária, PECAR 3, e 31 centavos para PECAR 4, as ações preferenciais, no dia 15 de dezembro. Então, quem ficar com as ações de hoje para amanhã, recebe esses dividendos aí do Pão de Açúcar. Da minha parte era isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode entrar em contato com a gente. Vou passar já para o Danilo aqui, ele tem bastante coisa para comentar. Como eu comentei, aí mais um dia de bastante volatilidade. Hoje deu muita operação, day trade, operação tanto no índice quanto em ações. Ele vai passar aqui a movimentação dos principais papéis e os resultados das principais recomendações. Um abraço a todos, até mais.
Muito boa tarde, pessoal. Quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Começando então pelo índice Bovespa, subindo aí 1% cravado, dia de muita volatilidade, como o Thiago falou. Vou trazer um intraday aqui para vocês. Começou aqui o dia em queda, positivou, posteriormente perdeu aqui a mínima do dia, indicando aqui uma possível tendência de baixa e sequência da baixa para o diário, mas o índice positivou, negativou, ficou lateral e positivou novamente. Então, um movimento bem complexo aí no intraday, positivando duas vezes, depois de ter negativado, se a gente contar aí com a abertura que foi negativa, negativou duas vezes, então duas vezes positivando, então bastante volatilidade no intraday, que traz também bastante volatilidade para as ações durante o pregão. O índice Bovespa aqui segue em tendência de baixa, eu sigo aí falando isso. No curtíssimo prazo, então, aqui a gente se encontra em tendência indefinida. A gente tem topos mais baixos e fundos mais altos aqui, fazendo aqui a formação de um triângulo. Para a gente ter um movimento aí mais consistente dentro do índice Bovespa e, claro, dentro das ações, a gente precisa necessariamente aqui romper 74.500 pontos, posteriormente 75.200 pontos, para reverter a tendência de baixa para alta e perder aqui a região de 71 mil pontos para consolidar a tendência de baixa no curto prazo. Lembrando aí que triângulos geralmente são padrões de figuras que tendem a dar continuidade à tendência atual, então a expectativa é de rompimento da faixa de suporte e continuidade da tendência de baixa, mas também pode, claro, romper para cima e reverter tendência, apenas em um dado estatístico, que geralmente é uma figura gráfica de continuidade da tendência. Então, no curtíssimo prazo, a gente segue aí bem definido. Hoje, por exemplo, aqui, ontem, deixou um candle indicando continuidade da tendência de baixo, o volume deixou a desejar, hoje também deixa a desejar, chegou a perder as mínimas aqui, que até tinha comentado, podia ser o gatilho para a retomada da tendência de baixa, ficou aqui numa região de suporte, que eu também tinha comentado, acho que se não me engano aí, no Bom Dia Capitalismo, não conseguiu superar essa região e positivou, fechando acima da resistência, 73.100 pontos, então atenção amanhã, se fechar acima de 73.500 pontos, pode ser um sinal positivo para tentar reverter tendência no curto prazo. O dólar futuro, mais um dia de queda aí, deixa eu só abrir para dizer certo para vocês, 0,18 de queda, segue aqui no curtíssimo prazo em tendência indefinida, dentro de um triângulo, deixa eu pegar o outro cara aqui, agora sim, dentro de um triângulo simétrico, para o lado que o romper ganha força no movimento. Tecnicamente, a gente está em tendência de baixa ainda, mas aqui no curto prazo, que nem o índice Bovespa aí está mostrando uma indefinição na sua tendência, na movimentação, trazendo dificuldade para posicionamento aí em swing trade. Contrato DI futuro aqui, eu vou passar para vocês. Fez aqui a formação de um topo mais baixo que o anterior. Hoje, então, fecha com o corpo abaixo do corpo do candle anterior, que indicou um possível fundo. Se fechar na mínima aqui, perder a região aqui, deixa eu botar aqui para vocês, de 8,23, o contrato DI futuro aqui consolida, então, a tendência de baixa. Nós temos fundo mais importante aqui em 8,18, mais ou menos. Isso indica para nós que o índice futuro aí, o DI futuro anda na contramão do índice Bovespa. Então, se o juros é para baixo, o índice Bovespa para cima, se o juros para cima, o índice Bovespa para baixo. Então, fica atento aí no contrato futuro, que tem uma forte correlação com o índice Bovespa. Falar um pouquinho lá de fora, então, conforme o Thiago falou, comentei até hoje no Bom Dia Capitalismo, contrato futuro de Brent, negociado aí, formou aqui um topo duplo,
Topo mais baixo que o anterior, se a gente levar em conta aqui o corpo dos candles, e um topo duplo, se a gente levar em consideração as velas. Então, hoje, uma forte queda, próxima aqui da região de $61, perdendo aqui, confirmaria, então, a reversão de tendência de alta para baixa, desculpa. Topo duplo, então, é uma figura gráfica de reversão de tendência, então, atenção amanhã para a perda de $61. Lembrando que o Petrobras aí tem uma forte correlação com o contrato do petróleo lá fora. Hoje essa correlação foi quebrada, né? A Petrobras fechou em alta, mostrando aí que a nossa bolsa está muito dependente da aprovação da reforma da Previdência. O Dow Jones marcou um topo, ontem confirmou o topo, hoje deixou um dojizinho, perda do doji aqui daria continuidade da correção dentro da tendência de alta do índice Dow Jones. Conforme falei outras vezes, nosso índice está descolado aí do mercado americano. Geralmente, os dois andam juntos. Vou aqui para as operações de day trade que a gente fez hoje. Deixa eu colocar aqui. Em ações, a gente fez 3 operações, 2 com gain e uma com loss, somando hoje 2,62% de ganho. No índice, 2 operações somando 200 pontos, a gente teve outras 2 ou 3 recomendações que não ativaram aí, que eram operações contra a tendência. No dólar também, só teve uma operação que foi formalizada, somando 3 pontos, na verdade, tá? Aqui não é 2, aqui foi computado errado, eu já corrijo aí no sistema para computar o saldo das operações no dólar. Em ação, então, a gente fez 3 operações, Suzano, Natura e CCRO. Suzano 2,13 de gain, Natura 1,23, CCRO 0,74 de loss. Eu vou passar aqui para vocês as operações. Suzano, então, os destaques de alta. Hoje a compra foi aqui na abertura do pregão, operação da máxima, o candle de ignição saindo das médias, com volume bem acima da média. Nós tínhamos o alvo em 18,71, se não me engano, ficou a 1 centavo do nosso alvo. Deixa eu botar a média aqui para vocês verem, saindo da média o candle, ou seja, não indicando esgotamento do movimento. Ficou 1 centavo, então, do objetivo. Nesse candle a gente botou stop na mínima, eu indiquei a saída em 18,68, se não me engano. Quem não saiu no 18,68, então foi estopado com um stop gain um pouquinho pior. Quem quis carregar a operação aí, se eu projetar Fibonacci, lá teria chegado na retração de 2,61, que seria um gain aí de quase 4%, tá? Quem carregou pela média de 9 períodos, que é uma metodologia que a gente utiliza, chegou nesse objetivo, até porque teria posicionado o stop aqui, posteriormente aqui, não teria sido estopado, e no final do pregão ele teria chegado no objetivo. Natura, papel então que a gente saiu com 0,23, mesmo padrão aí de fibra, com o mesmo pregão, candle de ignição saindo das médias com volume, tocou nosso alvo aqui em 31,38, posteriormente cedeu bem e voltou a subir no final do pregão, bem volátil como a maioria das ações hoje. E depois dessas 2 operações, a gente teve até Betol, que deu sinal para compra, teria dado gain. A gente preferiu não fazer a operação que a gente já estava comprado em Natura. E, se não me engano, Pecari também tinha dado sinal de compra. A gente não fez por causa do volume, estava bem abaixo da média. A compra seria aqui, teria chegado no alvo bem abaixo da média, que é apenas 506 mil negociado, então a gente não fez o call. Teve algumas outras operações que deram oportunidade, mas como a gente já tinha feito 3% de gain, a gente preferiu ficar neutro. Aí quando a gente tentou uma venda no mercado na tarde, aí um padrão aqui que eu saindo das médias, com volume bem acima da média, vinha o dia todo com volume baixo. Então a gente fez a venda na perda da mínima, a gente foi estopado aqui na massa, depois tentou voltar aqui para baixo e acabou virando para cima, um movimento bem errático. Então a gente acabou o dia aí com 2, deixa eu botar novamente aqui para dizer certo para vocês. Em ação, day trade,
Então, hoje a gente encerrou o dia aí com 2,62% de gain. No índice, deixa eu ver se eu lembro aqui as operações. Teve uma operação que não foi executada, que era justamente uma venda aqui na região de 73 mil pontos, tá? 73.050 pontos, acho que a gente tinha uma operação contra a tendência, não chegou a tocar nesse ponto, então não foi executado. Se tivesse tocado, provavelmente ia ter chegado no alvo. Quem botou um pouquinho abaixo em 72.900, 950 pontos foi executado. A gente não pegou a alta, então a gente pegou uma operação de scalper nos 5 minutos, justamente quando o índice ficou aqui em lateral. A gente aguardou a definição para o lado que ia. Nesse momento aqui, quando fez essa barra preta, a gente botou um stop, um start na máxima dos candles e um start de venda nas mínimas, que foi acionado, um scalperzinho de 100 pontos. Posteriormente, até poderia ter vendido aqui nesse candle rompendo o suporte. Aguardei aqui uma correção até as médias, não chegou a corrigir, caiu direcional, então a gente ficou fora. E no período da tarde foi outra venda por scalper, se eu não me engano. Vou ver aqui. Fez aqui um oco invertido. A gente também esperou uma correção até média, não aconteceu essa correção, caiu direcionalmente, se não me engano, a gente fez uma venda na perda aqui da mínima desse candle quando fez a correção nas médias. E no WDO não, ainda estou com um WDOZ na cabeça, WDO F18, caiu direcional, cadê? Vou botar aqui, agora sim, dia 6, também bastante volátil, caiu direcionalmente, não pegou a queda, formou um fundo aqui, foi se arrastando, então a gente fez uma compra aqui na superação da máxima buscando 3 pontos, aqui era uma zona de resistência por Fibonacci, um gráfico de 60 minutos, foi zigue-zagueando lentamente e teve uma pancada no final do pregão com pico de volume, então um movimento difícil de pegar. Quem conseguiu vender aqui conseguiu um belo lucro de 10 pontos rapidamente no final do pregão. Vamos aqui para os principais ativos, então. Os blue chips, Ambev, segue movimento lateral, rompimento de R$21 é compra, ao meu ver, se mantendo aqui nessa região lateralmente. Rompimento da casa de R$21, ativo no pivô de alta. BBS, uma alta de 3%, aí, ativo também dentro de um triângulo no curtíssimo prazo. Vem em tendência de baixa no prazo mais longo, vem se mantendo numa zona de suporte, numa zona de resistência aqui. Curtíssimo prazo, então, no triângulo, não vejo nada se fazer no momento, só quem quer comprar no risco, então, operação, já comprou aqui no fundo anterior, pode tentar uma nova compra na operação da máxima de hoje para tentar uma reversão de tendência. Bradesco, mesma situação, ativo está seu terceiro toque na região de suporte, sem perder, deixa novamente candle de fundo, quem quiser pode tentar uma comprinha na operação da máxima, também aqui em tendência de baixo no prazo mais longo, para reverter tendência, idealmente romper aqui R$34, posteriormente R$34,60. BR Food segue sua tendência de baixa, chega num fundo importante aqui pelo gráfico semanal, na casa de R$36,70, volume acima da média, não deixa nenhum sinal de fundo, guardar um sinal mais claro para tentar uma compra contra a tendência. BVMF hoje chega na região de suporte, deixa um spinning top, tem um candle que não quer dizer... não é sinalização de fundo claro e nem é um candle neutro aí, na verdade, tá? Não vejo nada se fazer no ativo, se perder o suporte tende a continuar caindo, não faço essa venda aí, pelo fato que está vários dias caindo. TCA4 bem lateral, tá? Quarta vez que toca no suporte sem perder o suporte, então não vejo compra nem venda. No momento só vejo compras, esperar a máxima a resistência em 10,80, 10,90 e perder a mínima em 10,30. YouTube 4, mesma situação de TCA4, a gente tem uma LTA, uma LTB traçado prazo mais longo e um suporte formando aí um triângulo. Não vejo compra no momento, pode sim fazer a formação de um grande W aqui.
caso venha esperar aqui a região de 43,50. Por enquanto, nada a se fazer. Croton, papel vem tentando manter também região de suporte, está fazendo aqui também um triângulo, papel que vem para o prazo mais longo em tendência de baixa, formação de um triângulo, rompimento das extremidades, pode ganhar força, a maioria dos papéis decisos, assim como o índice Bovespa, claro, também mostrando decisão no movimento. Petrobras, que deu duas sinalizações de continuidade da tendência de baixa, hoje não confirma, com volume na média, vai mantendo suporte. Também não vejo agora, nesse momento, nada a se fazer também, temos aqui um triângulo, guardar então uma confirmação um pouquinho mais forte do movimento. Vale 3, 0,72 de queda, parou em cima da média móvel de 9, indicando aí um rompimento falso. Quem está comprado, então, ou foi estopado hoje, ou está com stop aqui na mínima. Papel, se perder aqui a região de 34,80, aí pode reverter tendência no curto prazo. Principais ativos hoje com alta ou com baixa, deixa eu destacar aqui para vocês. Fibra subindo aí 6,47, ativo que estava numa região de suporte importante no gráfico semanal, que era a região de resistência. Sobe forte hoje depois de deixar um dojizinho, deixa eu botar aqui para vocês, fora das bandas, um candle preto fora das bandas, um candle branco dentro das bandas, então configurou um fechou fora, fechou dentro, em gap, forte alta, deve vir buscar aqui a R$49, que é a região de resistência. Suzano também, já tinha feito a configuração de fechou fora, fechou dentro, candle branco, preto fora, candle branco dentro de uma zona de suporte. Fez mais 2 dias laterais, hoje com volume acima da média, já chega aqui na média móvel de 21 períodos na casa de R$19, pode andar um pouquinho mais aqui, até R$19,40. Via Varejo, VAR 11 subindo 5,42, tenta manter aqui um viés de alta no curto prazo. Perda da vela desse candle podia desencadear aqui a sequência da tendência de baixo prazo mais longo. Então está fazendo uma movimentação aqui lateral, esperação aqui de 22,70, reverte tendência no curto prazo. Nós temos um LTB passando, que já teve 2 toques. A MAR 3, hoje com volume acima da média, também vem mantendo aqui uma movimentação lateral. Não vejo nada a se fazer no momento. Compra acima de 7,80 e se perder aqui a região atual, aqui, deixa eu ver certinho para vocês, de R$7, eu vejo venda para a MAR 3, BTW 3, tendência de baixa, hoje deixa um padrão de fundo, sem divergência no ABV, uma leve divergência no IFR, papel aí que deve fazer um movimento de repique, pelo menos até que a região de 17,80, 17,90. Destaques de queda, CPFE3, vou comentar aqui com vocês, ativo que veio caindo direcionalmente, já caiu aqui 31% em apenas 5 pregões, hoje deixa o padrãozinho de fechou fora, fechou dentro, com volume na média. Quem quer tentar aí uma compra contra a tendência, compra em 19,1, stop na mínima, para buscar lá a média móvel na casa de 21,70. Destaques de queda, Porto Seguro, volume acima da média, ele ofereceu a mesma quantidade de negócios, confirmando aí, parando numa região de suporte, segundo toque nesse suporte, perder 35,20, então inicia uma tendência de baixa para o prazo mais longo, de estar aqui nessa movimentação lateral durante 3 meses. Atenção para Porto Seguro, perdeu o suporte, papel aqui mais líquido, SER3 caindo 2,69, próximo da região de suporte, então atenção se perder aqui 28,37, nós temos aqui a configuração do ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro, que deve levar o ativo aqui para a região de 23,80. Se perder, claro, e confirmar. Fleury em queda também, novamente, aí 2,35, testou a região de suporte importante. Se ficar abaixo aqui, tende a vir fechar o gap em 23,54, seria uma queda de 7%. Por enquanto, eu não vendo aí, ativo que vem direcionalmente caindo, interessante ficar lateral alguns pregões, ou até mesmo ir lá testar a média de 21, ou fazer uns 3 dias de teste aqui na média móvel de 9, para sim pensar em venda
para buscar o fechamento do gap. Uns papéis para comentar aqui, na verdade, vários papéis para comentar com vocês. A BCB4, segundo dia com volume bem acima da média. Deixa eu botar para vocês. Número de negócios confirmando esse volume, então, ativo, então, querendo fazer fundo nessa região, pode configurar um fundo duplo se esperar 16,90. Tá? Chama atenção a entrada de volume nos últimos pregões, aí justamente na zona de suporte, que é nos brancos. Arezo rompe suporte não rompe resistência, então entra em tendência de alta, fez uma correção, está rompendo, que deixa que eu não faço essa compra pelo simples fato aí que a gente não tem volume, tanto no rompimento nem nos dias, papel sem volume nenhum. Vê papéis com volume e OBV ascendente rompendo resistência e não mantendo a alta, então não é esse tipo de papel que eu vou buscar compra, mas quem não vê volume aí pode ser uma compra. CESP 6, dia de alta, fazendo um padrãozinho de fundo, depois de tocar a zona de suporte com volume acima da média, leve divergência no OBV, divergência clara no IFR, tá? IFR aqui, nós temos um fundo mais alto que o anterior no indicador, pode sim se buscar uma compra aí, buscando a reversão de tendência, se esperar 13,20 aqui, reverte tendência no curto prazo. Uma compra no risco. Conforme eu falei, a maioria das operações estão dando certo pelas compras no risco. Compra por tendência geralmente não está fluindo tanto para a baixa como para a alta, com algumas poucas exceções. CL3 hoje fechando acima da LTB aqui dentro do triângulo, hoje o volume deu uma melhorada, o BV segue bem comprador, se eu não me engano, isso mesmo. Pode sim se tentar uma compra aqui, expressão 23,90, com stop lá no fundo anterior para tentar o rompimento desse movimento, principalmente da região de 24 e 27, para fechar o gap lá em 25, em 26 reais aí praticamente. CPF3 eu já comentei, CSNA3, terceiro toque na região de suporte, não quer perder, deixou um padrão de fundo, deixa de desejar o volume, o BV tem divergência, que pode levar o ativo a fazer um repique, assim. O FR não tem divergência, mas o BV, que é uma divergência mais importante. Então, ativo esperando 7,66, deve confirmar que um fundinho, um repique no curto prazo segue tendência de baixa. Ou até mesmo uma lateralização nessa região. Cirela vem chamando a atenção pelo volume, a maioria dos papéis estão sem volume, vem com volume ascendente, OBV comprador já rompeu a resistência, então atenção para o rompimento de 12,90, que indicaria aqui um fundo mais alto que o anterior e talvez aí um movimento de uma onda 3 para Cirela. Elet 6 e Elet 3 deixaram um padrãozinho ontem que indicava aí continuidade da tendência de baixa, hoje sobe forte, com volume abaixo da média, dois papéis, não vejo nada a se fazer no momento. Quem fez a venda aí tá com stop um pouquinho acima aí, manter o stop ou sair na máxima do dia de hoje. Embraer, destaque aí rompendo uma zona de resistência, o que deixa a desejar novamente o volume por fora dessa compra. Energias BR faz um pivô de baixa com volume acima da média. Dá uma olhada aqui, ativo que tem suporte importante só lá pelo gráfico semanal aqui na casa de 13,30. Tem 2% para cair, ativo que não tem pouca volatilidade. Equatorial, PL3, papel que chama atenção, vem se mantendo com viés de altas, segurando nas médias móveis, OBV bem comprador, já rompeu resistência, está trabalhando aí no seu topo histórico, então rompimento da máxima em 6596, confirmaria a retomada de alta para o ativo aí que fica sem obstáculos, está bem interessante para uma compra, os indicadores mostrando força compradora. Estácio, volume acima da média hoje,
tentando manter aqui uma zona de suporte. Então, a superação aqui na região de R$ 32, confirmaria a reversão de tendência no curto prazo. Hipermarcas trabalhando na zona de resistência, não faria compra porque está bem esticado, esperar a acomodação dos preços aí para pensar numa compra por um rompimento. Lame 4, superação aí de 15,54, posteriormente R$ 16. Confirmaria um rompimento falso aqui no pivô de baixa, o que deve levar o ativo para o campo positivo. Aí, lembrando que as bandas estão se estreitando, deve vir um movimento mais forte no ativo. Leve 3, o ativo vem mantendo a LTA, o que deixa a desejar que é o OBV. O OBV bem vendedor, divergindo do movimento do preço no momento, ou seja, saiu bastante capital. Não impede a compra na superação de 23,41, para quem não leva em conta o OBV para fazer operações. Light fez um fundo, deixou um dojizinho, uma sinalização fraca aí, não vi nenhum fundo aqui importante no semanal para ativo nessa região. Já sobe aí durante 3 pregões, subiu cerca de 8%, vem encontrar agora LTB no curto prazo e também uma zona de resistência no caso 17,75. Fico interessado em compra caso o ativo venha fazer uma correção. Aí eu posso tentar uma compra por correção aqui ou até mesmo por rompimento. MDA 3, papel que está interessante para compra, fez aqui um fundo triplo, 1, 2, 3 toques, rompeu o LTB do prazo mais longo, está aqui no movimento lateral, já tentou rompimento, então rompimento da máxima do dia de hoje aí, reverte tendência no curto prazo, hoje o volume bem acima da média, OBV está interessante no curtíssimo prazo. Ficar de olho no rompimento, Move 3 seguindo sua tendência de baixa, se perder aqui a região de 6,75, que é o seu fundo histórico, tentar fazer uma projeção para vocês. Vou pegar aqui dessa última pernada, nós temos um objetivo em 6,40. Tá? Se a gente pegar aqui desse topinho até o topo anterior formado por Fibonacci, vai dar mais ou menos essa região, então. Isso mesmo, as duas projeções aí em 8,40, se a gente pensar aqui que foi onda 1, onda 2, uma onda 3. MYPK3, ativo mantendo a zona de suporte, pode estar formando uma bandeira, a gente tem um padrão de alargamento para o prazo mais longo, que é um padrão complexo, mas no curto prazo que pode estar assim formando uma bandeira, então a superação das máximas aqui confirmaria a tendência de alta, levando o ativo lá para a linha de tendência superior. Ficar de olho, então. Natura, não vejo compra, ativo um grande triângulo aí, zigue-zagueando sem muita direção nessa região. Pão de Açúcar, PECAR 4, dando aqui um fundo duplo, então a superação aqui na região de R$ 75,00 ficando acima, confirmaria um fundo duplo no curto prazo. Não faço a compra porque está vários dias já em alta, está bem esticado, esperar uma correção. Portobello deixa um candle de definição fora das bandas. Deixa eu botar as bandas aqui para vocês, com volume um pouquinho abaixo da média, papel que vem sem volume, vem caindo direcionalmente. Pode tentar uma compra aí na superação da máxima, uma compra buscando um repique. Primeiramente com o objetivo em 5,50, posteriormente 6,50. Qualicorp, fechando o padrão de fundo, engolfando aí o candle anterior com volume acima da média, deve ser um sinal desconfortável para quem vendeu aqui, principalmente no pivô, quem vendeu aqui no rompimento, provavelmente já embolsou aí, fez uma realização parcial ou chegou no seu objetivo. Então, atenção aí, esperação da região de 31,17 deve levar o ativo para o topo anterior em 33. RADL3 brigando pelo gráfico semanal para não confirmar candle de topo deixado.
Hoje faz um candle com volume, martelinho em cima da média móvel de 9. Quem está vendo diário, sim, é uma compra na inspiração da máxima do dia de hoje para buscar retomada de alta no curto prazo. E Tupi, papel que chama a atenção hoje com volume bem acima da média, com a quantidade de negócios confirmando o volume acima da média, ou seja, uma indicação de troca de papéis entre players, trabalhando numa zona de resistência, com o OBV então ficar bem comprador com o volume de hoje, né? O que é no branco com o volume de hoje e o OBV ficar positivo. Então agora sim eu posso aqui, tecnicamente, indicar uma compra aqui em 18,71. A gente vai ficar de olho na abertura desse ativo. E VLID 3, Valid, hoje com volume bem acima da média, deixou um dogezinho, os pés do Arami aqui, uma região de fundo, com divergência no ABV e no IFR, que pode ser aí um argumento para se buscar uma compra na superação da máxima no dia de hoje, para buscar um repique ou até mesmo uma reversão de tendência aqui num fundo duplo. Então, aí vários papéis comentados hoje, a maioria aí lateral ou dentro aí de um cenário de compra por risco. Essa foi a análise do fechamento do pregão. Então, uma boa noite, nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo. Forte abraço a todo mundo.